Meu nome é Sofia, e até os meus 18 anos, eu achava que o inferno era uma metáfora, algo abstrato, uma ideia distante usada por filmes e livros para assustar crianças ou manipular adultos. Nunca imaginei que o inferno pudesse ter endereço fixo, paredes pintadas em tons pastéis e cheirar a desinfetante e café queimado. Nunca pensei que o inferno usasse avental floral e me chamasse de filha. Cresci acreditando que tudo o que sentia era culpa minha. Se eu chorava, era porque era fraca. Se questionava, era ingrata. Se pensava em sair, era uma traidora. Minha mãe, Valéria, fez questão de me ensinar que amor era controle, que cuidado era punição e que lealdade se provava com obediência cega. Ela sempre teve uma habilidade quase sobrenatural de transformar preocupação em vigilância, carinho em sufocamento e autoridade em violência velada. Minha irmã, Bianca, era o eco venenoso da nossa mãe, mas com algo ainda mais perverso: prazer. Valéria me vigiava porque achava que era seu dever. Bianca me atacava porque gostava de me ver encolher. Se minha mãe era a cela, Bianca era o carrasco, e juntas, elas construíram uma casa que parecia um lar por fora, mas por dentro era um campo minado onde cada passo podia causar uma explosão. A primeira vez que percebi que algo estava realmente errado foi aos 13 anos, quando tentei cortar o cabelo sozinha no banheiro. Nada demais. Só queria ver como eu ficaria com franja. Valéria me arrastou pelos corredores pelos cabelos tortos, como se eu tivesse assassinado um santo. Bianca filmou tudo, rindo, e postou o vídeo online com a legenda "A Idiota do Ano", mas eu suportava, porque não conhecia nada diferente, porque o medo se disfarça de rotina, e a dor se disfarça de normal. Tudo mudou no dia em que falei que queria ir para a faculdade em outra cidade. Foi o início do fim. Valéria estava na cozinha, misturando o café com aquela colher de cabo, de madeira que já tinha queimado na ponta. Eu tremia só de olhar para ela, mas respirei fundo. Mãe. Eu fui aceita na faculdade em outra cidade. É uma oportunidade muito boa. Tem bolsa, alojamento. Ela largou a colher com tanta força, na pia, que o barulho ainda ecoa na minha memória como uma sirene. Virou-se devagar. Os olhos arregalados, a boca já tremendo. Você quer me abandonar? Depois de tudo que eu fiz por você? A voz dela subiu em um tom tão agudo que os pelos da minha nuca se arrepiaram. Eu tentei explicar. Tentei dizer que era para o meu futuro, que eu voltaria para visitar. Mas era como tentar convencer uma parede em chamas a não me queimar. Valéria começou a chorar, soluços altos, teatrais, como se tivesse acabado de perder alguém. Você nunca me amou. Sempre foi ingrata. Eu te alimentei, te vesti, dei tudo. E então, como uma sombra maliciosa, Bianca apareceu na porta, com o celular na mão e um sorriso preguiçoso nos lábios. Nossa, tá querendo fugir de casa? Vai largar a mãezinha pra virar puta na cidade grande? Ignorei. Já havia aprendido que discutir com Bianca era como se atirar contra um espelho. Só fazia cortes em mim mesma. Subi as escadas tentando engolir o choro. Mas antes de fechar a porta do quarto, meu celular vibrou. Uma mensagem dela. Você é um lixo. Ninguém te ama. Espero que você seja estuprada de novo. Li aquela frase como quem leva um tiro silencioso. Meus dedos tremiam. A tela quase escorregou. Eu não contei para ninguém sobre o que me aconteceu quando tinha 14 anos. Sobre aquele tio distante, o amigo do pai da minha melhor amiga, que se aproveitou do meu silêncio. Eu nunca contei. Mas Bianca sabia, e usava isso como arma. Sentei no chão, os joelhos junto ao peito, e chorei como uma criança perdida. Foi nesse momento que ouvi a risada da minha mãe vindo do andar de baixo. Uma risada seca, cruel. Como se tivesse ouvido a mensagem e achado graça. Eu quis sumir. Desaparecer. Morar dentro de uma música triste, de um livro de fantasia, de qualquer coisa que não fosse a minha realidade. Mas naquela noite, algo mudou. Talvez tenha sido o som da risada dela. Talvez tenha sido o gosto, amargo da humilhação. Ou talvez tenha sido, finalmente, o estalo do desespero se transformando em fúria. Eu me levantei, enxuguei as lágrimas com a manga da blusa e olhei para o espelho. Vi uma garota quebrada. Mas também vi a fagulha de alguém que queria viver. Eu vou embora daqui, sussurrei. Nem que eu morra tentando. A ideia parecia absurda. Fugir? Com que dinheiro? Pra onde? Mas a loucura do plano era mais suportável do que a certeza de continuar vivendo ali. Naquela noite, fingi estar doente para não jantar com elas. Tranquei a porta do quarto e comecei a listar tudo o que eu precisava fazer. Criar uma nova conta de e-mail. Fazer backup das mensagens da Bianca. Juntar os poucos trocados que eu guardava escondidos dentro de um livro antigo. Roupas essenciais. Uma mochila. Um chip de celular extra que um colega de escola me deu uma vez. E acima de tudo, silêncio. Valéria tinha um faro sobrenatural para mentiras. Ela sentia quando eu pensava em algo proibido. E mesmo assim,
Eu precisei mentir. No dia seguinte, ela arrombou a porta do meu quarto quando viu a mochila em cima da cama. A maçaneta girando com fúria, os olhos dela vermelhos como brasas. "O que você acha que está fazendo?" gritou, a voz mais grave do que nunca. "Só arrumando algumas coisas para a faculdade." Menti, tentando parecer calma. O coração martelava no peito, denunciando o pânico que eu queria esconder. Ela não disse nada por um segundo. Só olhou para mim, como se estivesse tentando decifrar meu rosto. Então agarrou meu braço com tanta força que um gemido escapou dos meus lábios. "Você não vai a lugar nenhum. Você é minha." Naquela frase, não havia amor. Só posse. Mas naquela noite, com a marca roxa se formando no meu braço, eu escrevi um novo destino na minha mente. Eu não seria dela. Nem de Bianca. Nem da dor. Eu seria minha. E eu ia fugir. Nem que fosse com o corpo coberto de cacos. Nem que fosse sozinha. Nem que fosse agora. A dor virou rotina. As marcas no braço desapareceram em poucos dias, mas dentro de mim, a ferida crescia, silenciosa, latejante, faminta. Cada manhã começava com o som dos passos da minha mãe no corredor, seguidos pela voz de Bianca gritando, palavrões enquanto escovava os dentes. Era como acordar em guerra. Eu já não vivia. Eu apenas resistia. Mas naquela noite, depois do ataque de Valéria, eu não chorei. Pela primeira vez em anos, fiquei em silêncio absoluto. Fiquei sentada, no chão do quarto, encarando a mochila jogada de lado. Meus dedos traçavam o contorno do zíper como se fosse uma corda que me puxaria para fora do abismo. E então eu soube. Não bastava querer fugir. Eu precisava planejar. Com calma, frieza e coragem. Abri o celular com as mãos trêmulas. As mensagens da Bianca estavam todas ali, como fantasmas digitais. Aquele tipo de maldade que não deixava hematomas visíveis, mas destruía de dentro para fora. Tirei prints de tudo. Insultos, ameaças, até um áudio em que ela dizia rindo: "Se você sumisse, ninguém notaria. Só ia ser um favor pro mundo." Eu sabia que provas não mudavam o passado, mas poderiam me proteger no futuro. Se um dia eu fosse desacreditada, eu teria algo. Guardei os arquivos em um drive online com senha. Também anotei em um papel, que escondi dentro da minha sapatilha velha, o número de um abrigo para mulheres que eu havia encontrado em um fórum online. Era pouco, mas era um começo. Juntei minhas economias, $300 em notas amassadas que acumulei vendendo livros velhos, ajudando uma vizinha idosa a cuidar dos gatos e escondendo moedas do troco da feira. Um valor ridículo, eu sei, mas para mim era uma fortuna. Era um bilhete para a liberdade. Eu precisava sair sem deixar rastros. Cada detalhe importava. O horário, o transporte, o que levar, o que deixar. Se eu fizesse errado, Valéria me encontraria. E se ela me encontrasse, eu não teria uma segunda chance. Abri o guarda-roupa com cautela. Não podia levar muito. Só o necessário. Escolhi 2 calças jeans, 3 camisetas, uma jaqueta velha, meu carregador, uma escova de dentes, um absorvente, um caderno com algumas anotações da escola e uma foto da minha infância. Nela, eu estava sorrindo. Tinha 5 anos. Era antes da dor. Antes de entender o que era prisão. Levei porque precisava lembrar que aquela menina ainda existia em algum lugar dentro de mim. Valéria passou a me vigiar ainda mais depois da briga. Trocou a fechadura da porta do meu quarto, guardou a chave com ela. Começou a me acompanhar até o ponto de ônibus. Fez Bianca instalar um aplicativo de rastreamento no meu celular, que eu fingi não perceber. Mas eu sabia. Eu sempre soube. Então, decidi usar a própria vigilância como cortina. Fingiria conformidade, docilidade, obediência. Durante dias, fui a filha exemplar. Lavava a louça sem reclamar. Sorria, mesmo quando por dentro só existia náusea. Cheguei a fazer um bolo de chocolate. Minha última tentativa de disfarce. Valéria elogiou, satisfeita. Bianca apenas me olhou de canto, desconfiada. "Qual é a sua, Sofia? Virou dona de casa agora?" Disse, com um sorrisinho venenoso. "Só estou tentando ajudar." Respondi, a voz mansa. Mas por dentro, eu gritava. Naquela noite, escrevi uma carta. Não era para elas. Era para mim. Você não é louca. Você não é ingrata. Você merece viver sem medo. Mesmo que ninguém acredite. Mesmo que doa. Mesmo que o mundo diga que não. Você merece ser livre. Guardei o papel dobrado dentro da minha mochila, junto da foto. Comecei a treinar minha fuga em pensamento como se fosse uma coreografia. Cada passo, cada movimento. O horário exato em que Valéria dormia mais pesado. O tempo que Bianca ficava fora com os amigos. Onde estavam os sapatos silenciosos? A janela que fazia menos barulho. O portão que rangia. O ponto de ônibus mais distante. E então, algo quase arruinou tudo.
Era uma terça-feira. Chuva fina caía lá fora. Valéria saiu para o mercado. Eu aproveitei para checar meu celular secundário, o que eu escondia no fundo do guarda-roupa, desligado. Quando ouvi os passos dela de volta, não tive tempo de esconder direito. Ela entrou no quarto sem bater. "O que é isso?" gritou, segurando o aparelho na mão como se fosse uma bomba. "É só um celular velho. Peguei para vender." Menti, tentando manter a calma. Ela não acreditou. Nunca acreditava. Atirou o aparelho no chão com força, fazendo-o se despedaçar. "Você acha que é esperta? Acha que pode me enganar? Você é minha filha! Eu sei o que você pensa antes mesmo de pensar." E então, como se precisasse reafirmar seu domínio, me deu um tapa. Um só. Mas foi o suficiente para trazer de volta todos os outros. Todos os que ela já me deu. Físicos ou invisíveis. Naquela noite, deitei na cama com o rosto quente e o coração gelado. Mas eu já não tinha mais medo. Eu tinha pressa. E foi aí que o universo, ou o acaso, me deu uma chance. 3 dias depois, Bianca saiu para uma festa. Valéria tomou remédio para dormir cedo, como fazia às vezes. E naquela noite, os deuses do silêncio estavam ao meu lado. A mochila já estava pronta. Calcei meus tênis como quem calça asas. Destranquei a janela com movimentos suaves, treinados como um ladrão de mim mesma. Desci pelo telhado da lavanderia, tropeçando, mas sem cair. O portão ainda rangeu, mas Valéria não acordou. Atravessei a rua correndo, como se a liberdade estivesse me esperando do outro lado da calçada. Fui até um ponto de ônibus mais afastado, onde a luz era fraca e os postes piscavam como olhos cansados. O celular velho que Valéria destruíra já não servia, mas o chip extra funcionava. Liguei. Disquei o número do abrigo. Uma voz feminina atendeu. "Abrigo Esperança. Em que posso ajudar?" Demorei para responder, porque naquele momento percebi que estava mesmo fugindo e que não tinha mais volta. "Meu nome é Sofia. Eu preciso de ajuda. Por favor." Minha voz quebrou. Não por fraqueza, mas por alívio. Pela primeira vez, alguém me ouviu. A mulher do outro lado pediu que eu me acalmasse. Me orientou. Me disse onde descer, como chegar, como entrar. E eu fui. Com o rosto marcado, mas a alma em reconstrução. Com a mochila nas costas e o coração nas mãos. Com medo, mas livre. Eu não sabia o que me esperava, mas sabia o que eu deixava para trás. E isso era tudo o que eu precisava. A noite tinha cheiro de terra molhada e medo. O tipo de medo que paralisa, que cola na pele como suor frio, que transforma passos simples em desafios impossíveis. Mas também havia algo diferente naquela escuridão. Um sussurro que eu nunca tinha ouvido antes. Liberdade. Valéria dormia. Bianca ainda não tinha voltado da festa. O silêncio na casa era tão raro que parecia errado. Cada rangido da madeira, cada assobio do vento pelas frestas das janelas, fazia meu coração acelerar. Ainda assim, eu sabia. Aquela era a minha chance. Talvez a única. A mochila estava pronta havia dias. Toda noite eu a revistava como se algo pudesse mudar. Verificava se os documentos ainda estavam lá, se o dinheiro não havia evaporado, se a foto da menina sorridente ainda me olhava com esperança. Era minha pequena cápsula de sobrevivência. Minha bússola. Naquela noite, vesti a jaqueta preta, mais leve que eu tinha. Calcei os tênis gastos que Bianca odiava e amarrei o cabelo em um coque apertado. Sem barulho. Sem perfume. Sem identidade. Cada movimento precisava ser calculado. Pisei fora do quarto como quem pisa fora de si mesma. No corredor, a porta do quarto da minha mãe estava entreaberta. Ouvi seus roncos pesados e rítmicos. O som que tantas vezes me irritou agora era música, sinal de que ela estava fora de combate. Desci os 3 degraus que levavam à sala de estar, segurando o corrimão com força para não tropeçar. Não acendi nenhuma luz. Conhecia aquela casa de olhos fechados. Cada azulejo solto, cada tábua que rangia, cada sombra projetada nas paredes pelos móveis antigos. Quando alcancei, a porta da frente, meu corpo inteiro tremia. A mão que segurava a maçaneta suava tanto que escorregava. Respirei fundo. Tentei lembrar do que a assistente social do abrigo havia me dito. Mantenha a calma. Confie em você. Você já sobreviveu até aqui. Agora é a parte mais leve. Leve, como se alguma parte daquilo fosse leve. Mas mesmo assim, girei a maçaneta. O trinco cedeu com um estalo que soou alto demais. Congelei. Ouvi os roncos, ainda lá. Respirei de novo. Saí. A rua estava deserta. A lua alta, tímida, escondida entre nuvens. A iluminação pública falhava em pontos, como se a cidade também quisesse manter meu segredo. Corri. Não olhei para trás. Só corri. Meu plano era simples. Alcançar o ponto de ônibus mais afastado do bairro, onde ninguém me veria. De lá,
pegar o primeiro coletivo para o centro e encontrar o abrigo. Mas o destino não gosta de planos simples. Aos poucos ouvi algo. Um som que não combinava com a madrugada. O motor de um carro. Um farol cortou a esquina atrás de mim. Meu estômago virou. Era o carro da Valéria. Eu sabia pelo farol trincado, pela pintura desbotada, pelo jeito como o motor tossia antes de engatar. Ela me viu. Sofia! Berrou, a voz rasgando o silêncio da noite como um trovão. O carro freou. Bruscamente, e ela saiu do veículo como um animal em fúria. Você pensa que pode me deixar? Gritava enquanto corria em minha direção. Amo dizer que fugi com elegância. Que fui corajosa. Mas não fui. Entrei em pânico. Tropecei na calçada. Quase caí. Valéria se aproximava rápido. Pegou um vaso da calçada de um vizinho e arremessou em mim com uma força absurda. Desviei por instinto, mas os cacos voaram e senti um corte quente abrir no meu braço esquerdo. A dor veio acompanhada de adrenalina. E isso foi minha salvação. Corri. Como? Nunca tinha corrido. Como se a minha vida dependesse disso, porque dependia. Ouvi os passos dela atrás de mim, ouvi seus gritos e xingamentos. Mas eu tinha algo que ela não tinha. Motivo. Eu corria para viver. Ela corria para manter o controle. E o amor nunca foi parte da equação. Depois de 4 quarteirões, dobrei por uma viela e me escondi atrás de uma lixeira. Minhas mãos cobriam a boca para que meus soluços não me traíssem. O corte no braço ardia. O coração quase explodia. Ouvi o carro dela dando ré, acelerando, se afastando aos poucos. Provavelmente ela imaginava que eu tinha voltado para casa, que estava assustada, demais para continuar. Que o medo venceria. Mas ela não sabia. Eu já tinha convivido com o medo por anos. Ele já não mandava em mim. Quando a rua voltou ao silêncio, levantei. Sacudi a poeira da mochila. Limpei o sangue com a manga da jaqueta. E fui. Cheguei ao ponto de ônibus depois de mais 20 minutos andando. Quando o coletivo chegou, entrei e sentei no último banco. Encostei a cabeça na janela e deixei as lágrimas virem. Ninguém perguntou nada. Ninguém ofereceu ajuda. Mas ninguém gritou comigo. E só isso já era mais do que eu estava acostumada. Desci no centro da cidade. Um lugar que me parecia tão estranho, mas também tão cheio de possibilidades. Segui as instruções da assistente social. Andei até a rua indicada. Número 122. Um prédio simples. 2 andares, janelas pequenas. Um letreiro tímido. Abrigo Esperança. Toquei o interfone. Boa noite? Respondi, a voz fraca. Nome? Uma mulher perguntou. Sofia. Ela demorou para abrir. E por um instante, achei que não abriria. Que ninguém acreditaria em mim. Que eu teria que voltar. Mas o portão rangeu e se abriu devagar. Do outro lado, uma mulher com cabelos grisalhos e olhos firmes me observava. Vestia um moletom e chinelos. Parecia exausta. Entra, querida. Está segura agora. Quando ela disse aquilo, algo dentro de mim quebrou. Segura. Eu não lembrava da última vez que ouvi essa palavra associada a mim. Entrei. O cheiro era de café e sabonete. A luz era baixa. O sofá tinha cobertores dobrados. Vi uma menina dormindo no canto com um urso de pelúcia nos braços. E ali, naquele caos silencioso, senti que tinha chegado em casa. Pela primeira vez. Fui levada até um pequeno quarto com beliches. A mulher, cujo nome era Denise, me entregou uma muda de roupa e uma toalha. Você pode tomar um banho, se quiser. Depois conversamos. Eu quis. Entrei no banheiro e deixei a água quente escorrer pelo corpo. A água encontrou o corte no meu braço e ardeu. Mas eu não me importei. Porque naquele momento, doía menos do que viver naquela casa. Enxuguei o corpo, vesti as roupas largas que me deram e me deitei em uma das camas. Demorei a dormir. O colchão era simples, o lençol fino. Mas era meu. E ninguém ia me bater naquela noite. Ninguém ia me xingar. Ninguém ia rir do meu choro. E ali, entre o som de outras respirações e o sussurro suave de um ventilador girando, eu adormeci. Pela primeira vez em muito, muito tempo. Em paz. Acordei com o som abafado de vozes e o cheiro de café recém-passado misturado com pão aquecido no forno. Por um segundo, não soube onde estava. O teto era diferente. Branco, com manchas de umidade nos cantos. As paredes tinham desenhos infantis, colados com fita adesiva. A cama onde eu dormia era estreita, mas limpa, e o cobertor tinha cheiro de lavanda. Então lembrei. Eu tinha conseguido. Havia fugido. Fechei os olhos de novo por alguns instantes, tentando guardar aquele sentimento. Alívio. Era frágil, como uma bolha de sabão, mas real. O tipo de sensação que eu não ousava sentir há anos, com medo de que se desfizesse em segundos, como tantas outras vezes. Levantei devagar. Meu corpo doía da corrida, do susto, do cansaço acumulado. O corte no meu braço estava coberto por um curativo improvisado. Alguém tinha cuidado de mim enquanto eu dormia.
Não fazia ideia de quem, mas só isso já me emocionou. Quando saí do quarto, uma mulher de cabelos cacheados, pele morena e um avental colorido me cumprimentou com um sorriso. Bom dia, Sofia. Dormiu bem? Assenti, sem saber como responder de verdade. Era estranho. Eu esperava ser ignorada, ou questionada, ou olhada com pena. Mas não veio nada disso. Só aquele sorriso gentil. Sou a Mara. Trabalho aqui desde... nem lembro mais. Vem tomar. Um café, querida. Tem pão com manteiga, banana, café com leite, ou chá, se preferir. Fiquei parada por alguns segundos, absorvendo tudo. O refeitório era pequeno, mas acolhedor. Havia uma mesa grande no centro com cadeiras de madeira. Em volta, mulheres de diferentes idades conversavam baixo, riam, comiam. Algumas tinham crianças nos braços. Outras olhares tristes, parecidos com o meu. Sentei. E quando Mara colocou uma caneca de café diante de mim, minhas mãos tremeram. Ela notou, mas não disse nada. Só tocou meu ombro de leve, como se dissesse, eu sei. E de alguma forma, ela sabia mesmo. Nos dias seguintes, fui aprendendo o que era o abrigo. Era um lugar de transição. Não um lar definitivo, mas um refúgio. Ali, as regras eram simples. Respeito, silêncio à noite, ajuda nas tarefas. Não se trancavam portas, mas havia segurança. Psicólogas vinham 2 vezes por semana. Advogadas voluntárias também. A maioria das mulheres estava ali fugindo, de maridos violentos, companheiros abusivos, ou famílias que, como a minha, confundiam amor com posse. Lembro da primeira vez que ouvi uma das mulheres contando sua história no grupo de acolhimento. Ela se chamava Rita, tinha 40 e poucos anos, e suas palavras saíam como farpas engasgadas. Fiquei com ele 20 anos. Apanhava e achava que era normal, que era porque eu fazia algo errado. Um dia, ele quebrou meu braço na frente da minha filha de 5 anos. Aí eu vi que, se eu não saísse dali, ela ia achar que aquilo também era amor. Enquanto ela falava, senti as lágrimas descerem pelo meu rosto. E quando chegou minha vez, não consegui emitir um som. Só chorei. Chorei tudo o que eu tinha segurado, por anos. Chorei pela menina de 8 anos que Valéria empurrou na escada. Pela adolescente que Bianca trancou no banheiro por 2 horas só para ver se ela aprendia. Pela jovem que teve medo de sonhar, porque sabia que seus sonhos seriam usados contra ela. E ninguém riu. Ninguém se afastou. Mara apenas me entregou um lenço e sussurrou. Chora, Sofia. Aqui você pode. Comecei a ajudar na cozinha depois da primeira semana. Era terapêutico. Cortar cebolas, mexer panelas, lavar pratos. Coisas simples, mas que me davam uma sensação de controle, de utilidade. Mara dizia que cozinhar curava, e eu começava só a acreditar. Também conheci Clara, uma menina de 17 anos que fugiu de casa após o padrasto tentar abusar dela. Dormíamos no mesmo quarto, e ela tinha medo do escuro. Dormia com uma lanterna, ligada e uma manta azul cheia de furos. Um dia, quando ela me viu chorando no banheiro, não perguntou nada. Só me entregou a manta dela e disse: É feia, mas me faz bem. Pode usar se quiser. Usei por 3 noites seguidas. Era feia mesmo, mas era quente. E tinha um carinho costurado nela que eu nunca tive. Depois de alguns dias, Denise, a mulher que me recebeu na primeira noite, me chamou para conversar. Tinha uma voz firme, mas um olhar que enxergava além das palavras. Sofia, precisamos pensar no seu próximo passo, assenti, embora não soubesse qual era. Você tem algum lugar para onde possa ir? Algum parente? Pensei por um segundo. Meu pai sumiu quando eu era criança. Tios e primos? Todos fingiram não ver o que acontecia. Não, eu não tinha ninguém. Não, só quero recomeçar, estudar, trabalhar, viver. Ela sorriu de leve. É um bom começo. Temos contatos com casas de acolhimento para jovens, programas sociais, orientações para conseguir documentos, bolsas de estudo. Você vai precisar de força, mas... se chegou até aqui, tem mais do que imagina. E eu acreditei nela. Pela primeira vez em muito tempo, alguém acreditava que eu podia mais do que apenas sobreviver, que eu podia viver. No final da 2ª semana, um grupo de senhoras de uma igreja local visitou o abrigo. Trouxeram roupas, mantimentos e cobertores feitos à mão. Cada mulher do abrigo podia escolher um. O meu era lilás, com detalhes em branco. Havia um bilhete costurado no canto. Você é amada, mesmo que ainda não acredite. Abracei aquele cobertor como se fosse um relicário. Ele não curava as feridas, mas cobria minhas cicatrizes com dignidade. Os dias no abrigo passaram. Rápidos e lentos ao mesmo tempo. Refeições, conversas, risos, lágrimas, reconstrução. Um tijolo de cada vez. Certa noite,
Deitada na minha cama, com a manta azul de Clara nos pés e o cobertor lilás sobre os ombros, percebi que a Sofia que entrou ali, ferida, assustada, trêmula, estava se transformando. Ainda não era forte, mas já não era fraca. Já tinha um eu que começava a se erguer das ruínas. E naquele silêncio cheio de presenças, antes de dormir, sussurrei algo que nunca tinha ousado dizer. Em voz alta. Eu mereço viver. E por algum milagre a noite não me contradisse. Recomeçar. Essa palavra me assustava tanto quanto me encantava. No abrigo, as mulheres falavam dela como se fosse uma promessa distante. Umas tinham pressa para sair, outras medo. Eu oscilava entre os dois. Queria liberdade, mas temia o vazio. O que aconteceria quando não houvesse mais paredes seguras, horários definidos, gente gentil para me lembrar de que eu era digna de existir? Mas um dia, sem aviso, chegou o momento. Denise me chamou no escritório com um sorriso nos olhos. Um daqueles sorrisos que dizem: eu sei que você está pronta mesmo que não saiba. Sofia, conseguimos um quarto para você numa república social. O aluguel é simbólico, e seu nome foi aceito. Você terá um espaço só seu, com privacidade, mas ainda com suporte. Fiquei muda. O coração batia tão alto que mal ouvi o resto da explicação. Um quarto, um espaço meu. Ninguém batendo a porta aos gritos. Ninguém revirando minhas coisas. Ninguém me chamando de lixo. Aquilo parecia tão impossível que senti medo de acreditar. Você quer ir? Ela perguntou. Não hesitei. Quero. No dia da mudança, Mara me deu um abraço apertado. Ela não era minha mãe, mas naquele momento parecia ser tudo o que uma mãe deveria ser. Você vai dar certo, Sofia. Não esquece quem você é e volta para visitar, tá? Assenti, engasgada. Cada passo que me levava a porta afora era também um passo para dentro de mim. O bairro da República era simples, arborizado. A casa era antiga, mas bem cuidada. Eu dividiria com outras 3 mulheres em situações parecidas. O meu quarto era minúsculo. Cama, guarda-roupa, uma janela. Mas eu chorei assim que entrei. Porque ali, ninguém ia me mandar sair. Consegui. Meu primeiro emprego através de uma das assistentes sociais do abrigo. Auxiliar numa padaria do centro. Era pesado. Horário puxado. Mas eu amava o cheiro de pão assando, a rotina, a gentileza do seu Álvaro, o padeiro, que me ensinava os nomes dos pães com paciência de avô. Você leva jeito, menina. E é rápida. Já pensou em estudar? A pergunta me pegou de surpresa. Estudar? Eu quase tinha esquecido que isso era uma possibilidade. Por tanto tempo, sonhar parecia um luxo que não me pertencia. Mas naquela tarde, entre bandejas e fornadas, decidi tentar. Entrei num curso preparatório noturno gratuito. As primeiras semanas foram um choque. Me sentia burra, atrasada, velha, demais para recomeçar. Mas aos poucos, fui entendendo que cada aula era uma chance de reaprender, não só matemática e português, mas a confiar em mim mesma. Estudar virou meu novo abrigo. Um lugar interno onde Bianca não me chamava de inútil, onde Valéria não me dizia que eu era um fardo. Eu era só eu. E isso bastava. E então, um dia, eu conheci Daniel. Foi na padaria. Ele apareceu todo atrapalhado, com uma lista de compras, na mão, tentando lembrar o nome de um pão que parecia um travesseiro doce. Ri na hora. Você quer um pão doce ou um sonho? Acho que quero os dois, ele respondeu, com aquele sorriso sem pressa. A gente se esbarrou mais 2 ou 3 vezes antes de ele me convidar para um café. Eu disse não, depois sim. Tinha medo. Medo de confiar, de ser tocada, de me abrir. Mas Daniel era diferente. Não pressionava. Esperava. Respeitava cada silêncio meu como se fosse parte da conversa. Ele nunca quis saber detalhes do meu passado. Só ouvia quando eu queria contar. Uma noite, acordei de um pesadelo chorando. Achei que ia afastá-lo. Em vez disso, ele trouxe uma xícara de chá e se sentou ao meu lado, em silêncio, segurando minha mão como quem segura o tempo. Você tá segura agora, ele disse. E vai continuar estando, enquanto eu estiver por perto. Naquele momento, entendi que amor não grita. Amor sussurra. Com o tempo, Daniel virou minha casa. Não no sentido de dependência, mas de refúgio. Um lar que caminhava ao meu lado, não sobre mim. Consegui entrar na faculdade com bolsa parcial. Letras. Sempre amei palavras, mesmo quando elas doíam. Queria entendê-las melhor, domá-las, talvez até escrever um dia. Daniel me ajudava a estudar. Trazia sopa quando eu não tinha tempo de cozinhar. Me levava flores do campo só porque sim. Um dia, ao chegar em casa depois da aula, encontrei um buquê na minha cama. Sem cartão. Só um bilhete. Para lembrar que você floresce mesmo nos terrenos mais áridos. Agora, 3 anos se passaram.
desde a noite em que fugi. Às vezes olho minhas mãos e ainda vejo as cicatrizes. As do braço, da porta, dos cacos de vidro. Mas também as que não se veem, as da alma. Hoje moro num pequeno apartamento com uma vista tímida do pôr do sol. Divido com Daniel, que se tornou meu noivo. Tenho um gato chamado Tobias, uma planta que ainda não consegui matar e uma estante, com livros usados que comprei aos poucos. E toda semana sigo o conselho da minha terapeuta. Compre flores para você mesma, mesmo que ninguém mais compre. Você merece beleza. Na primeira vez que fiz isso, me senti ridícula. Hoje é ritual. Cada flor é uma celebração da menina que sobreviveu, da mulher que se reconstruiu, da vida que, por mais torta e ferida, ainda insiste em florescer. E às vezes, quando passo de ônibus pela rua do abrigo, olho para aquela casa simples e sorrio com os olhos marejados. Porque foi ali que comecei a me lembrar de quem eu era. Foi ali que a liberdade, ainda que em pedaços, começou a ser colada com coragem. E hoje, eu sou inteira. Hoje é terça-feira. Como sempre, passei na floricultura da esquina depois do trabalho. A moça já me conhece. Sabe que gosto de girassóis ou margaridas dependendo da semana. Hoje escolhi lírios brancos. Eles têm um jeito silencioso de florescer, como quem não quer incomodar, mas ainda assim marca presença. Vai presentear alguém? Ela pergunta como sempre. Sorrio. A mim mesma. Ela sorri de volta, e há algo cúmplice naquele gesto. Talvez ela entenda. Talvez ela também tenha precisado aprender que o amor próprio não nasce, se constrói. Quando chego em casa, Daniel está terminando de preparar o jantar. O cheiro de alho refogado me faz lembrar da cozinha do abrigo, do calor das panelas, do toque gentil de Mara no ombro dizendo, você pode. Tantos passos entre aquele ontem e este hoje. Tantas cicatrizes que agora já nem ardem mais. Lírios hoje? Daniel pergunta, apontando com a cabeça para o buquê. Sim. Achei que a casa precisava de silêncio bonito. Ele ri e me beija a testa. É assim que ele ama, com gestos pequenos e constantes. Sem promessas vazias, só presença. E a presença dele foi a primeira coisa que me ensinou que amor não é prisão. É asas. Às vezes ainda sonho com Valéria. No sonho, ela entra no meu quarto, rasga as flores, grita meu nome como se fosse uma maldição. Acordo suando, com o coração descompassado. Mas agora, nesses momentos, não estou mais sozinha. Daniel, segura minha mão, e eu consigo dizer em voz alta. Foi só um sonho. E acreditar nisso. Não voltei a ver minha mãe. Nem Bianca. Recebi algumas mensagens nos primeiros meses. A maioria com ameaças veladas, outras disfarçadas de saudade. Você destruiu nossa família. Você vai se arrepender. Quando perceber que ninguém te ama, não vai ter para onde voltar. Bloqueei. Apaguei. E aprendi a respirar depois disso. A maior prisão não era a casa onde eu cresci. Era a voz dentro de mim que repetia o que elas diziam. Hoje, essa voz ainda sussurra às vezes, mas é abafada por outras, mais fortes, mais minhas. Vozes que dizem, você vale, você pode, você é amor. Na faculdade estou no último semestre. Letras me salvou. As palavras sempre estiveram comigo, até nos piores dias. Agora entendo que elas não eram só feridas. Podem ser também pontes, cura, futuro. Escrevo. Muito. Diários, contos, até alguns poemas. Escrevo para mim, como quem se olha no espelho e tenta reconhecer a imagem. Às vezes, penso em publicar. Às vezes, só guardo. Mas o importante é que agora minha história tem voz. E ela não pertence mais a quem me feriu. Daniel me pediu em casamento numa manhã chuvosa, no meio da sala, com o Tobias enrolado nos nossos pés. Nada de joelhos dobrados, nada de anéis caros. Só ele com os olhos cheios de lágrimas e um sussurro. Quer ser minha casa? Eu disse sim sem pensar. Porque com ele nada me sufoca. Com ele, amar não é ceder. É compartilhar. Ainda estamos decidindo como será o casamento. Simples, com flores do campo e música leve. Não quero véu, nem vestidos imensos. Quero autenticidade. Quero uma celebração da liberdade que custou tanto para conquistar. Às vezes, passo na frente do abrigo. Fico do outro lado da rua, observando de longe. O portão está igual. As janelas ainda têm os mesmos desenhos colados. Um dia, pensei em entrar, agradecer, mostrar quem me tornei. Mas algo em mim sempre recua. Talvez porque, naquele lugar, fui semente. Hoje, sou árvore. Mas nunca esqueço. Nunca esquecerei as noites em claro, os choros contidos, os olhos inchados de mulheres que renasciam ali dentro. Um dia, quero voltar. Não como hóspede, mas como voluntária. Quero dar o mesmo que recebi. Escuta, acolhimento, amor. Comprei um novo vaso para as flores de hoje. Coloquei na janela do nosso quarto.
Os lírios balançam com o vento leve, e eu sorrio. Penso na terapeuta que me disse anos atrás: compre flores. Não porque alguém te deu, mas porque você aprendeu o que merece. No começo, parecia bobo, superficial. Hoje, é símbolo, ritual, declaração de amor próprio. Cada flor que coloco no vaso é uma memória viva de tudo que enfrentei para estar aqui. Hoje, quando me olho no espelho, vejo mais do que cicatrizes. Vejo história, vejo superação, vejo vida. E principalmente, vejo amor. Não o amor que me feriu, o amor que me salvou. O amor que comecei a dar, a mim mesma. E se há algo que... Posso dizer com toda certeza, eu escapei, eu sobrevivi. E agora, enfim, sou livre.